Hoje no Legislativo em Pauta nós vamos conversar com o vice-presidente da Câmara de Vereadores neste 2023, o vereador Márcio Santos, que está aqui com a gente, pelotense nato, primeira legislatura, terceiro ano de mandato. Em 2022 foi segundo vice-presidente, em 2023 primeiro vice-presidente. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado aqui pela sua presença no Legislativo em Pauta. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vem trabalhando e, graças a Deus, conquistando os espaços, né? Com muito respeito e parceria com os parceiros que temos hoje na mesa. Então, é uma boa legislação que a gente foi feita no primeiro ano e agora no segundo. Então, a caminho, né? Perfeito. Aqui no nosso programa a gente costuma apresentar, né, melhor, um pouquinho mais a fundo os vereadores, que o pessoal conhece, os vereadores conhecem os trabalhos que eles realizam, mas muita gente ainda não conhece o passado dos vereadores. E é a partir daí que eu já quero começar essa conversa contigo. O Márcio Santos hoje é vereador, mas de onde é que o senhor vem? Onde é que o senhor nasceu? Onde é que o senhor estudou? Me conta um pouquinho. Eu nasci em Pelotas mesmo, né? Sou morador do bairro Coab Tablada. E eu vim parar na política meio que por acaso, na verdade, né? Sempre tive uma liderança muito de respeito de amigos, né? E sempre queria ajudar. Toda a trajetória ao longo da minha vida, eu sempre procurei ajudar o próximo. E então, por uma das empresas que eu passei, eu trabalhei na Conquistadora, comecei nos Radiadores Hellman, hoje é Casa do Radiador, e daí fui conquistando respeito, amizade, e daí foi se criando um ciclo de amizade tão grande que os próprios amigos me cobraram: por que tu não concorre a vereador, Márcio? Eu jamais imaginei isso, né? Porque tu imagina, meu pai é estufador, minha mãe doméstica, e eu vindo sempre de um serviço, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar, desde os 6 anos de idade eu já ajudava meu pai na estufaria. E desde os meus 14 anos eu tenho uma carteira assinada, né? Então eu posso dizer que um dos parlamentares que tem mais contribuído com assinaturas aí de carteira e profissões, tenho bastante experiência, graças a Deus, né? Então tive, ao longo das empresas que passei, fui conquistando e querendo aprender, na verdade. E aí o próprio pessoal me cobrou: vem cá, Márcio, por que tu não, como ele já disse, né? Por que não concorre e tal? Aí fui concorrer em 2012, na primeira vez, sem nada, porque eu nunca tive parceria, nem berço político, né? Saí do anonimato de uma liderança de empresa para trabalhar, para concorrer a vereador. Concorri em 2012, fiz 943 votos, fiquei de terceiro suplente na época. E daí começou a se criar as oportunidades. Eu digo: peraí, já que eu saindo do anonimato, nunca tive envolvimento com a política, fazer 943 votos foi uma coisa muito surpreendente. Uma coisa que me surpreendeu. Eu estava calculando que eu ia fazer 200, 300 votos, e sendo que a minha mãe emprestou os R$2.000 para fazer a campanha. Né? Então, dali em diante, eu comecei. Em 2012. Aí, 2016 2012 eu me lancei, e 2012 eu concorri, na verdade. 2012 eu me lancei para uma pré-campanha, não deu certo. Em 2016, aí eu concorri. Aí fiz os 943 votos. Me fala um pouquinho mais sobre isso. O senhor estava comentando que seus colegas diziam: Márcio, por que tu não vem para vereador? O que é que eles enxergavam no senhor? O que o senhor participava que seus colegas, por onde o senhor trabalhou, enxergavam no senhor um possível representante para a população? Pela liderança, né? Pela liderança do grupo que eu nasci e me criei na Coab 2, como eu digo. Então, ali nós tínhamos um número grande de crianças, geração que foi de 30, 40 crianças, tudo brincando na mesma rua, né? E eu sempre tive o perfil de apaziguar, de não querer deixar brigar. Se o dono da bola chegasse: eu sou o dono da bola, eu vou escolher. Não, a gente fazia aquela coisa de todo mundo jogar por igualdade. E isso que me levou a onde eu estou hoje. Porque uns tempo atrás eu me reuni com os colegas meus, da nossa geração lá, e hoje um é médico, outro é inspetor de solda, outro motorista de ônibus, motorista de caminhão também fui também, né? E a gente fomos tomar um chimarrão na praia e nós conversando, e todo mundo relatou as suas profissões, né? E eu até disse para eles: eu me surpreendo hoje eu ser vereador. E eles chegaram e disseram: não, Márcio, não te surpreende, porque lá no nosso grupo tu tinha aquela liderança, aquela função de fazer a política, de bons tratos com todo mundo. Então, tenho trabalhado nesse perfil, né? De querer sempre ajudar o próximo, de ter um compromisso e respeito com o próximo. Sonhava em
ser alguma outra coisa? Eu sonhava em ser jogador de futebol, eu só não nasci com talento. Sim, eu sonhava em ser motorista de ônibus, né? Sempre, o meu pai é estufador, né? Então eu sempre tive o desejo de ser motorista de ônibus. Em 2001, eu ingressei numa empresa na Conquistadora como lavador, uma oportunidade que eu tive lá. E aí dali eu passei a auxiliar de motorista, auxiliar de mecânico, na verdade, e recebi a proposta de ser mecânico, né? Porque tu tinha um aprendizado dentro da empresa. A empresa te dava uma oportunidade de tu escolher ou mecânico ou motorista. E aí eu fiz todos os processos dentro da empresa. Chegou num certo dia o meu chefe pegou e disse: Marcos, vem cá, não queres seguir na mecânica? Pô, tu tá te destacando, tu faz de tudo um pouco, tu aprendeu diversas profissões aqui dentro da oficina. E eu digo: não, o meu sonho é ser motorista de ônibus. Aí passei a motorista e fiquei 10 anos como motorista de ônibus. Pô, bacana, teve contato com bastante gente nesse meio tempo aí na frente do transporte público. Isso, uma das coisas que também, né, levou ao conhecimento, porque é diferente tu vir de um berço político, né, de família que está envolvido com a política, ou tu já ter trabalhado ao longo de muito tempo na política. Eu saí do anonimato para concorrer e dessa forma, com conhecimento de pessoas que eu trabalhava no ônibus, do bom dia, boa tarde, né? Então aquela coisa, muitas vezes tu estava dirigindo, fazia o primeiro horário, a doméstica que estava indo para o trabalho, ela falava o dia a dia dela. Então muitas vezes tu ia ter um conselheiro ali, então e entendendo diversas realidades, o pessoal que fazia parte ali. Vou lhe perguntar também, assim, já estava me falando, né, que o pessoal, seus amigos lhe convidaram a se candidatar. Quando o senhor se candidatou em 2016, se candidatou novamente em 2020, o senhor tinha uma visão sobre o que o parlamentar deve fazer, um vereador precisa fazer. Essa visão mudou de lá para cá, desde que o senhor foi eleito, nesses 3 anos de mandato? Mudou e muito, porque o que acontece? Nós, como um cidadão eleitor, a gente muitas vezes não dá importância pro voto. A gente não tem aquele compromisso de tu querer saber quem é o teu representante, né? E uma das coisas que me fez refletir na política foi isso, que o valor de um voto tem muita importância, né? De grande importância para a população, porque um voto decide, né, a eleição do parlamentar. E nisso ele vai te representar os 4 anos. Então, tu tem que ter um mínimo de conhecimento, né, e confiança no teu representante. Eu acho que todos que deveriam ter um compromisso com o voto, como se tem, obrigatório, né, mas pelo menos que procurasse a informação, né, buscar mais informação do seu parlamentar, do seu representante, porque é de grande importância um voto. E isso eu tenho acompanhado nas ruas, a gente é cobrado. E eu tenho dito para o pessoal, o poder do vereador não é de execução, e sim de fiscalização, né? Então, o meu compromisso com toda a população, como eu digo, nasci no bairro Coab Tablada, mas o meu compromisso é com a minha cidade. Eu quero que a minha cidade evolua, eu quero que a minha cidade melhore o atendimento com a população na medicina, na área médica, na educação, segurança. Então, eu não posso simplesmente me limitar a dizer: eu sou o vereador da Zona Norte ou da Coab 2. Não, eu fui eleito por Pelotas, tenho que representar a minha cidade. Então a gente tem trabalhado nesse perfil, tanto que eu tenho um gabinete móvel que percorre todas as ruas aí, né? E a gente também está implantando um novo projeto que vai vir uma surpresa aí para a população. Então a ideia é que a gente sempre esteja mais próximo à população para ouvi-los, né? Porque a realidade da política é essa, a gente tem que ouvir a população, encaminhar as demandas aos órgãos competentes para que a gente fiscalize o porquê que não está sendo executado. Perfeito. O senhor mencionou um ponto importante, que é a saúde, né? O senhor está falando, né, de fiscalizar para ver se a saúde está chegando para as pessoas. E no ano passado o senhor teve à frente de 2 das principais comissões aqui da casa, né? Das comissões temáticas, que é a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Queria que o senhor me falasse um pouquinho como é que foi trabalhar à frente dessas comissões durante o ano todo aqui no Parlamento. Olha, foi uma surpresa muito grande, né? Como eu te disse, eu estou aprendendo no dia a dia, né? A gente vem para cá para aprender e foi um desafio, na verdade. Quando o programado era eu ser o presidente da Comissão de Saúde, né? E numa situação veio a educação a calhar para mim também, então uma coisa que eu nunca fiz foi fugir do desafio, né? Então a gente topou um desafio e assumiu a presidência também. Na Comissão de Saúde a gente sabe que foi bem complicado, né? Porque estamos num período de pandemia, nós temos respostas objetivas, né? Se está tudo resolvido, se tem solução.
Então, a gente trabalhou bastante nessa questão com a secretária. A gente levou ela em confronto às UBS, às UBAI, porque ela pudesse entender a demanda da população e do profissional que está lá na ponta, né? Então, foi um ano de desafio também na Comissão de Saúde, que eu acho que foi bem positiva a resposta. E tanto que a secretária nos agradeceu e era um perfil diferente, porque nunca um parlamentar pegou a secretária e levou ao confronto, né, do problema. Então a gente fez isso, a gente inovou numa comissão, né, esse perfil, e espero que tenha contemplado e ajudado muitas pessoas nesse modo de trabalho, na verdade. E na educação, como eu digo, na educação a gente, como veio para mim, assim, de surpresa, eu conversando com a secretária também, Adriane, o que acontece? A gente, da mesma forma, eu ia, escutava as demandas dos professores, né? A gente sabe que foi um período de pós-pandemia que muita gente se desempregou. Todas as áreas precisaram se reconstruir, exatamente, né? Ainda estão se reconstruindo, né? Com certeza. Então o que aconteceu? O pessoal, aquele camarada lá que tinha condições de pagar uma escola particular, ele não teve essas condições, ele se desempregou, então o acúmulo de vagas que se precisou foi muito grande. E até a secretária, junto aos órgãos competentes, foi uma luta, né, para que pudessem escrever todos os alunos. A gente sabe que faltou, mas como eu digo, foi um ano pós-pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Então a gente procurou trabalhar também para ajudar, na verdade, né? Porque, cara, não é apontando o dedo que a gente soluciona os problemas. A gente tem que ir entender a demanda e conversar e buscar auxílios, né? Então, foi um perfil que eu também que aprendi muito com a comissão. Quero agradecer a secretária por todo o empenho que ela teve, né, ao longo desse ano que a gente esteve na comissão de educação. Foi um aprendizado muito grande e agradecer a ela também. Tudo isso trabalhando um ano que o senhor também começou a fazer parte, foi eleito para a mesa diretora da Câmara, né? Em 3 anos de mandato, 2 já dentro fazendo parte da mesa. Em 2022 o senhor foi segundo vice-presidente, agora para 2023 os seus pares colocaram o senhor no cargo de primeiro vice-presidente. Como é que o senhor enxerga essa responsabilidade de fazer parte da mesa? E isso também é desse reconhecimento dos seus colegas de colocarem o senhor agora como primeiro vice-presidente. O primeiro ano, 2021, eu fiquei fora literalmente, né, só aprendendo. Eu quis até para mim poder ter o conhecimento e aprendizado. O segundo ano a gente construiu que fosse dessa maneira, que a gente ficasse como segundo vice-presidente. Agradeço ao presidente Marcola por acreditar e confiar, né, no trabalho. E a mesa é assim, a mesa é tudo uma questão de construção, né? É questão de tu olhar no olho, cobrar o que é certo, a confiança dos parlamentares, né? Então eu agradeço a todos os meus pares que depositaram a confiança em mim novamente nesse novo ano, sendo o primeiro vice-presidente. Agradecer ao presidente Cezinha, né? A gente sabe que a política a gente tem que construir com respeito, né? com honestidade, com transparência. Então foi o que a gente tem feito ao longo do nosso mandato. Com muito trabalho, né? Até os meus próprios colegas dizem, pô, pode falar o que quiser do Gordinho, que eu chamo de Gordinho, mas o Gordinho trabalha, o Gordinho está na rua, o Gordinho está... Né? Então é isso aí, é questão de confiança, né? Então a gente demonstrou toda essa confiança aos pares e graças a Deus estamos hoje como primeiro vice-presidente da mesa. Vereador, agora eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, né? Relacionada ao seu trabalho enquanto parlamentar, enquanto membro da mesa diretora, em conjunto ao Poder Executivo. A gente sabe que um dos princípios do trabalho dos vereadores é fiscalizar e cobrar as ações que são feitas pelo Executivo, que é quem executa os trabalhos providos pelas secretarias, pelos serviços sociais, enfim. Como é que o senhor enxerga esse trabalho em conjunto legislativo e executivo? Olha, eu acho de grande importância, né? Porque o parlamentar, como eu te digo, a gente tem o poder de fiscalizar, e ser parceiros, né? Mas ser parceiros não é que tu vá passar tudo em panos quentes, né? A gente tem um mandato transparente, eu converso com a prefeita, cobro o que tem que cobrar, né? Mas a gente, essa ligação tem que ter, a parceria. A gente tem que buscar emendas para que o executivo tenha condições de executar melhor as demandas da população, né? E o nosso mandato é dessa forma, com muita transparência, muito trabalho, né, que a parceria flui dessa maneira, a hora de cobrar, e a hora de ser parceiro e buscar emendas para entregar um melhor resultado para a população, a gente também está junto. Certo, antes da gente chegar ao fim, eu quero
perguntar para o senhor quais são as expectativas para a mesa diretora neste ano de 2023. A expectativa é que a gente possa construir bastante parceria, na verdade, né? Tanto com o executivo, com o legislativo, entregar bons resultados para a população, de muito trabalho. Então a ideia é que a gente possa continuar nesse perfil, né? Entregando o melhor à população, que é o papel do parlamentar, a gente ouvir a demanda e trabalhar em prol da população. Certo. Para encerrar, então eu vou pedir agora para o senhor, olhando para sua câmera ali, olhando para o pessoal que está em casa nos assistindo, deixar uma mensagem para o pessoal aí que acompanhou toda a nossa entrevista até aqui, por favor. Então agradecer primeiramente ao convite, né, e dizer para a população que está nos assistindo que o voto de vocês é muito importante, pessoal. Um voto faz a diferença. E esse voto vai representar vocês por 4 anos de muita entrega de trabalho, de resultado, fiscalizando, né? Então a gente tem cumprido com o mandato dessa maneira. Nas ruas, trabalhando, fiscalizando e cobrando para que tudo dê certo. Então tá, é isso. Vereador, muito obrigado pela presença aqui no Legislativo em Pauta. O nosso encontro de hoje com o vereador Márcio Santos, primeiro vice-presidente da Casa, se encerra por aqui. Siga nos acompanhando pelos canais de comunicação da Câmara para saber mais informações sobre o vereador que você elegeu. Tchau, tchau.